Olá, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a partir dos versículos 11 ao 15, que fala sobre a arca na casa de Obed-edom. A arca, inicialmente, ela não foi diretamente para a casa de Obed-edom. Ela passou por uma outra casa, a casa do israelita, chamado Abinadab. E durante um tempo, essa arca ficou na casa dele por volta de uns 20 anos, num período de 20 anos. E na casa de Obed-edom, ela ficou apenas 3 meses. Mas para essa arca chegar até a casa de Obed-edom, aconteceram alguns fatos. Na saída dessa arca, da casa de Abinadab, houveram muitos tropeços, muitas coisas que irritaram a Deus, né? A santidade de Deus. Pegaram a arca de qualquer maneira. Um israelita chamado Uzá quase deixou essa arca cair e foi uma confusão ao ponto do Senhor ter que manifestar a justiça dele sobre esse homem chamado Uzá, que foi levado à morte por conta dessa falta de zelo pela arca, que na verdade representava a presença de Deus, a santidade de Deus. E a gente sabe muito bem que as coisas de Deus têm que ser tratadas de forma zelosa, carinhosa, com temor. E essa arca foi trazida, foi levada até o caminho, até a casa de Obed-edom, de forma completamente absurda. E Davi estava presente. Davi dançou, Davi cantou com a saída da arca. Mas o que me chama a atenção que muitas das vezes essa coisa de muita adoração, muita dança, ela em algumas vezes ela não representa essa santidade não, principalmente nas nossas vidas. A gente precisa antes perceber e dar ouvido quais são as diretrizes de Deus para nossas vidas e de que forma Deus quer que nós andemos diante dele e em direção a ele. Mas também me chama a atenção que ao sair da casa de Abinadab, onde ela ficou essa arca durante um período de 20 anos, e que veio para a casa de Obed-edom, apenas com 3 meses, essa arca causou uma bênção tamanha para a família, para a casa de Obed-edom. E o que isso nos traz hoje à luz? Que tem gente que tem anos, fica anos na presença de Deus, buscando resposta, buscando a direção de Deus, e durante por muitos anos, as respostas não vêm. Mas por que não vêm? Nós estamos vendo que nessa história houve vários tropeços, tocaram na arca de forma errada, quase deixaram a arca cair, uma arca que trazia, que representava na verdade toda a manifestação do poder de Deus, o próprio Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus. Muitas das vezes, a gente tem colocado a nossa vida de forma errada, em posição errada, caminhando em direção de coisas erradas. E isso tem impedido Deus, sim, de fazer grandes milagres que ele quer fazer, inclusive o que ele fez na casa de Obed-edom. E por que Obed-edom, com a presença dessa arca, com apenas 3 meses, foi extremamente abençoado? Porque ele era um homem temente a Deus. Tinha o coração dele completamente voltado para Deus.
E aí ficou fácil do Espírito Santo de Deus agir de forma livre para abençoar não só a vida de Obed-edom, a casa de Obed-edom. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. De que forma você tem andado na presença de Deus? De que forma você tem se colocado como arca viva, como manifestações, com manifestações do Espírito Santo dentro da sua vida, diante de Deus? O erro não está em Deus, está em nós. Nós estamos colocando essa arca, esse corpo, essa vida cheia das manifestações do Espírito Santo de forma errada, nos conduzindo de maneira errada. Se nós pararmos agora para olharmos, fazermos um análise frio de como estamos nos conduzindo diante desse Deus, a gente vai perceber que as bênçãos não vêm por nossa culpa. Deus é santo. Deus gosta de ser acariciado, reverenciado. Ele gosta de temor, de respeito. E nós, seres humanos, nós não estamos com toda essa referência, com toda essa reverência, diante e na presença de Deus, não. Inclusive nós, cristãos, e não todos cristãos, mas aqueles que vão à casa do Senhor, entra de qualquer maneira, esquecendo que Ele é a arca viva e que lá na casa do Senhor, nas sinagogas, nas igrejas, nós temos que entrar de uma maneira onde a gente possa reverenciar esse Deus com toda a santidade que Ele merece, que Ele é. Que nós venhamos prestar muita atenção nisso. Eu sei que tem muita gente desistindo, inclusive até de seguir a Deus, porque anos pedindo por uma bênção, anos pedindo por mudança, não apenas as bênçãos materiais, mas as bênçãos de transformações, mudanças, libertação para suas próprias vidas, e não consegue. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Olha para esse exemplo, uma arca que ficou 20 anos na casa de um filisteu e nada aconteceu, e quando tentam transportar essa arca, transportam de maneira errada, e quando chega na casa de um filisteu, mas que temia a Deus e que tinha por significado o nome Obed-edom, Obed, aquele que serve, o escravo. Aquele que era escravo de Deus, pronto a ser comandado por Deus e fazer o que Deus quisesse, que ele fizesse para Deus. Que nós sejamos essas pessoas que servem a Deus, mas de forma também que nós não questionemos nada. Deus mandou fazer, faça. Não importa o tamanho, nem o peso. Tem coisas que Deus vai te pedir que você vai dizer, mas isso é um absurdo para você. Mas que para Deus é uma bênção, é para uma bênção para a tua vida, de forma extraordinária. E que inclusive nesse livro de Amós ele diz, o que faço hoje tu não entende, mais tarde tu saberás. Então, o que nós temos que fazer é só obedecer. É só reverenciar o Senhor, colocando o Senhor através das nossas vidas de forma errada, de forma certa, na direção certa. Não de formas erradas. Que nós paremos para refletir de que forma estamos carregando essa arca, que somos nós. De que forma estamos nos posicionando diante de Deus com essa arca. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te alcance hoje. Que as manifestações do Espírito Santo te alcance e te abençoe poderosamente nesses dias.
Que Deus te abençoe. E se falou ao seu coração, deixe aqui seus comentários, compartilhe, se inscreva. E que Jesus continue com as mãos dele sobre a tua vida e toda a sua casa.